Opa, pessoal, sejam bem-vindos a. Opa, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui será abordada a questão da primeira lei de Newton, ou melhor dizendo, o princípio da inércia. Então, de cara, fiquem com essa tirinha para então começar com o pé direito, que é a tirinha do Garfield. Leiam aí. Pois enfim. Então, continuando. A primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, ela estabelece o seguinte. No caso aqui eu já vou pedir que vocês prestem atenção. Principalmente a questão da etimografia das palavras que então tem nesse pequeno parágrafo. É o seguinte: todo o corpo permanece em estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme em linha reta. No caso, movimento é a mesma coisa que a gente dizer movimento retilíneo uniforme. Aí, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças aplicadas sobre ele. Tá. Isso tudo que eu falei é importante? É. No sentido de quê? Que a gente melhor vai compreender. De que forma? Vamos lá. Todo o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniformemente. Ou em movimento retilíneo uniforme. Ok. A princípio, vamos lá. O que significa repouso? Significa que ele estará sobre uma velocidade constante e igual a zero. Velocidade constante e igual a zero. O que significa ele dizer que ele está em um movimento retilíneo uniforme? Significa que ele está em uma velocidade constante e não nula, ou seja, diferente de zero. Certo. E por final, ele falou uma coisa importante aqui que é mais do que necessário ter em mente, que é o quê? Ele vai continuar nesse estado físico, até o momento que uma força for aplicada sobre ele. Ou seja, vamos desenhar um objeto aqui. Finge que aqui é uma bola. A bola aqui ela está parada. Ou melhor, ela está em repouso. Sua velocidade é constante e igual a zero. Essa bola vai mudar o estado físico que ela está agora, no referente ao seu então estado de movimento, a partir do momento que alguém vier e exercer sobre ela uma força, por exemplo, de um chute. Pronto. Aí vocês vão concordar que essa força foi aplicada sobre ela. Concordam? Ótimo. Mas me diga uma coisa. Vocês vão concordar também que basicamente essa força veio de fora, entre aspas, assim, é uma força vinda de fora. Não foi uma força que a bola tinha nela e que a fez então mudar. Não, essa força veio de fora. Então, eu estou ressaltando isso, esse ponto, esse respectivo ponto, por quê? Por causa que, quando ele falou aqui, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças aplicadas sobre ele, é a mesma coisa que dizer que é o seguinte: o corpo tende a permanecer em repouso, tende a permanecer em movimento até uma força de fora, entre aspas assim, uma força externa, modificar o então sistema, modificar o então objeto, no sentido de velocidade, claro. E vamos lá para os exemplos. Primeiro exemplo, esse daqui, o do ônibus, certo? Vocês sabem me dizer por que geralmente o passageiro de um ônibus, no caso a mulherzinha aqui, quando o ônibus está em movimento, ela precisa se agarrar em algo, segurar em algo? Por que é necessário ter essa segurança? Por quê? Por causa que, assim, pelo próprio princípio da inércia,
Se o corpo tende a permanecer em movimento ou tende a permanecer em repouso, como no caso aqui eles estão em movimento, o que acontece? Acontece que quando o ônibus para, ela, analisando somente ela e estabelecendo essa questão do princípio da inércia, aplicando, perdão, essa questão do princípio da inércia, ela está em movimento. Então, quando o ônibus para, ela tende a permanecer em movimento. Por isso que ela vai para frente. Mas tem uma coisa interessante aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte: no ônibus tem a questão da bola, tem a questão da bola e tem a questão do balão de hélio. A reação da bola é semelhante à da mulher, que é o quê? Quando o ônibus para, ela tende a permanecer em movimento e acaba por ir então para frente. Mas olhem bem a questão do gás hélio, do balão de gás hélio. Quando o ônibus para, ele não tem uma mesma reação, por assim se dizer, no sentido de direção a ser seguida, intensidade a ser seguida, do que a mulher e a bola de metal. Por que isso acontece? Isso acontece que, por mais que aqui seja uma simulação, ele leva em conta que aqui estamos na Terra. E somente que a questão da própria densidade do balão de hélio em relação ao sistema, em relação ao meio em que ele se encontra, que no caso é em meio ao gás oxigênio, o que acontece? Acontece que a massa dele é uma medida quantitativa da inércia, juntamente com a massa do oxigênio que então está ao redor dele. Então, quando o ônibus para, acontece nele uma reação de inércia? Acontece. E acontece ao redor dele também. Uma vez que o oxigênio que está em toda essa parte aqui, tanto na frente dele quanto aqui na parte de trás, ele, por o oxigênio ser mais denso, mais pesado, por assim se dizer, em relação ao balão de gás hélio, quando o ônibus para, todo esse oxigênio vai para frente, jogando, por assim se dizer, o gás hélio para trás. Da mesma forma é quando o ônibus vai dar uma engatada, vai seguir seu rumo. Uma vez que quando ele vai seguir seu rumo, tudo que é mais pesado foi para a esquerda. Acabando por, claro, todo o oxigênio que estava ao redor do balão de gás hélio, deslocá-lo para frente. E é por isso essa interessante reação do balão de gás hélio. Tá certo? Agora, outro exemplo aqui. Peço que analisem esta caixa. Notem que ela está do jeito que ela está. Ela está em repouso, ok? Então, o que acontece? O que eu quero então falar? Ela permanecerá em repouso até o momento que esse nosso bonequinho decidir aplicar sobre ela uma força. De tal forma que ela vai se movimentar. Que ela já não vai estar mais em repouso. Entende? Bom, agora, última coisa, mas também não menos importante, que é esse seguinte exemplo. E eu peço que prestem atenção um pouquinho. Que é o quê? Eu vou explicar só mais outra coisa depois disso. A questão desse exemplo que diz o seguinte: um barco à vela está em repouso nas águas tranquilas de um lago. Como não há vento, o navegador, nosso bonequinho vermelho, liga um ventilador fixo no barco e com isso assopra a vela. A pergunta é: o barco pode se movimentar deste modo? Então, deem um tempo para pensar, então respondam sim ou não e justifiquem o porquê aqui no comentário. No mais, caso queiram saber a resposta, é não. Ele não pode se movimentar de modo que foi estabelecido aí, proposto, melhor dizendo. Por quê? Por causa que literalmente,
tanto o vento que o ventilador está soprando, quanto a vela, quanto o ventilador em si, quanto o cabo em si, todos estes são pertencentes a este mesmo sistema, que é o sistema do barco, que é esse sistema aqui. E o barco se move, e eu espero que vocês consigam enxergar isso, ele se move por forças externas, que no caso é pelas correntes de ar, que estão, certo, ao redor dele estão, mas estas correntes de ar não fazem parte, por assim se dizer, desse sistema que a gente então estava propondo aqui. Elas vêm de fora, tudo mais. E é graças a essas correntes de ar, graças a esse vento, que então a vela utiliza para então movimentar o barco, certo? No mais é isso. Aí só para concluir, a massa a massa de um corpo, tanto aqui, ó, que a gente analisou, é a medida quantitativa da inércia. Lembrando que a inércia é a resistência que um corpo oferece a um movimento, a seu movimento. Por exemplo, quanto maior a massa de um corpo, ou melhor, quanto maior a inércia de um corpo, maior a sua massa, por assim dizer, mais difícil é movimentá-lo, de tal forma que a gente tem de botar mais força para movimentá-lo. Entende? Então tenham em mente isso, que a massa é a medida quantitativa da inércia, e que é graças a ela, por exemplo, que, no caso eu estou falando graças à massa e tudo mais, que estabelece relação entre diferentes objetos, seja o ar, oxigênio e o hélio, seja entre a massa do corpo da mulher e a massa da bola, e graças a essas então relações, por assim se dizer, na diferença de massa, que a gente consegue muito melhor enxergar os então efeitos físicos que acontecem, tudo mais. No mais, é isso. Até o próximo vídeo.